Bom dia, nono ano. Mais uma semana se iniciando. Hoje, segunda-feira, 26 de abril de 2021. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre como acontecia as eleições durante a Primeira República. Vamos aprender também sobre como era o tão famoso voto de cabresto. República oligárquica. Nas eleições atuais, como nós sabemos, o voto ele é secreto. Por isso, o eleitor brasileiro ele não é obrigado a revelar o seu voto. Na história da República, nem sempre foi assim. A liberdade de escolha e o voto secreto foram conquistados pelos cidadãos ao longo do século XX. Primeira República. A partir de 1894, com a eleição de Prudente de Moraes, o governo federal passou a ser ocupado por políticos civis. Esse período, que vai de 1894 até 1930, ficou conhecido como República Velha, República do Café com Leite ou República dos Coronéis. Nos primeiros tempos da República, logo no início, as regras eleitorais mudaram um pouco. O direito ao voto foi reservado aos homens alfabetizados e maiores de 21 anos, ou seja, homens que não sabiam ler e escrever com menos de 21 anos não podia votar. E também aqueles que não sabiam ler e escrever acima de 21 anos. Para poder votar, eles tinham que ser alfabetizados e ser maior do que 21 anos. Dessa maneira, ficaram excluídos de votar os analfabetos, ou seja, eles não poderiam votar, que era cerca de 80% da população masculina, as mulheres, os indígenas, que eram os índios, os mendigos, os soldados e os religiosos. Essa aí era a pequena quantidade de gente que não podia votar, ou seja, quase toda a população. Além de o direito ao votar ser restrito, os eleitores não podiam votar livremente, já que os poderosos, ou seja, aqueles que estavam acima de todos, principalmente os coronéis, eles não queriam perder as eleições, ou seja, eles eram candidatos. Por isso, faziam de tudo para vencerem, utilizando pressões, violência e até fraudes. Agora nós chegamos ao coronel e o voto de cabresto. Quem eram os coronéis? No Império, o coronel ele designava o posto mais alto da Guarda Nacional e também o chefe político da cidade. Ou seja, ele, além de guarda nacional, ele era o chefe político daquela cidade em que ele habitava. Na República, quando a Guarda Nacional perdeu a importância, ele, o coronel, ele passou a designar o chefe político de uma região, que geralmente era o fazendeiro. O sistema de dominação e alianças dos coronéis foi chamado de coronelismo. Durante a Primeira República, muitas pessoas que trabalhavam para os coronéis, eles eram explorados, recebendo pagamentos miseráveis. Por vezes, os coronéis também favoreciam essas pessoas. Eles ofereciam empregos, alimentação, remédios, roupas, ou uma vaga na escola ou um leito no hospital. Ou seja, as pessoas se humilhavam porque não tinham dinheiro, elas se humilhavam aos coronéis para conseguir esse tipo de coisa, tanto emprego, quanto comida, quanto remédio ou até mesmo uma escola. A concessão de favores ficou conhecida como clientelismo. Em troca desses favores que os coronéis davam, para essas pessoas, os coronéis exigiam, por exemplo, o voto nos candidatos de sua preferência. Ou seja, além dessas pessoas trabalharem por comida e por outras coisas, eles eram praticamente obrigados pelos coronéis a votar em quem eles quisessem. Desse modo, eles conseguiam eleger prefeitos, governadores, vereadores, deputados, senadores e assim eles influenciar a escolha do presidente da República. Eles influenciavam assim para o presidente a ganhar, porque eles conquistavam mais votos com seus empregados.
Quem se negasse a votar nos candidatos dos coronéis, eles perdiam seus favores e podia sofrer com a violência dos jagunços armados que trabalhavam para os fazendeiros. Ou seja, eles praticamente não tinham escolha, ou votavam ou eles não eram mais usufruídos daqueles vários favores que eles tinham. Assim, as pessoas que dependiam dos coronéis ficavam numa situação difícil. Como dizia a expressão popular, os amigos do coronel recebem pão e os inimigos recebem pau. Ou seja, ou eles recebiam o pão por votar, ou eles não votavam e recebiam o pau. Essas pressões eram possíveis porque o voto era aberto, ou seja, eles votavam aberto. Todos ali que estavam ao redor, eles sabiam em quem a pessoa estava votando. Ou seja, os eleitores declaravam publicamente o nome de seu candidato. Esse voto controlado ficou conhecido como voto de cabresto, que é um instrumento de corda, para quem não sabe o que é cabresto, usado para guiar cavalos. Assim, os eleitores eram comparados a animais. Nós temos aí a imagem ao lado, referente a isso que foi dito agora. Nós temos aqui como exemplo o coronel e o jumentinho aqui, né, o burro, no cabresto. Aí podemos dizer que era o coronel levando o seu empregado, né, a votar obrigado. Aí assim ficou conhecido como o voto de cabresto. Após o fechamento das urnas eleitorais, depois que todos já tinham votado, também ocorria fraudes para garantir o sucesso dos candidatos do coronéis. Ou seja, além de os votos ser praticamente obrigados, eles ainda fraudavam as urnas para que os seus candidatos ganhassem. Exemplo de fraudes eram a falsificação dos documentos de eleitores, falsificavam os documentos, a utilização do nome de eleitores que já tinham morrido, ou seja, o morto, além de estar morto lá enterrado, ele ainda votava com outras pessoas usando o seu nome. O furto e a violação de urnas, roubavam e ainda violavam urnas com mais votos. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.